Elon Musk, né, que acabou que é um cara que através do dinheiro dele, não foi eleito para nada, né, e ele tem um poder extraordinário. Né? Eu estava pensando aqui, não é jogo para o Elon Musk ser presidente dos Estados Unidos. Para quê? Ele tem lá poder com mandato indefinido, que ele compra com os bilhões dele. E até porque a presidência, seja dos Estados Unidos ou de qualquer país democrático, evidentemente, tem regra do jogo. Pois é, essa é a questão. Qual é a regra do jogo? E lá onde ele está, ele é a regra. Espera aí, um minutinho só, mais ou menos. Que o Elon Musk não quer ser presidente da República, não quer. Mas ele quer desesperadamente que o Trump seja o presidente da República. Está fazendo campanha e grande parte disso aí é isso. Quer dizer, consta, o Elon Musk não precisa do X, do Twitter. O Twitter é uma coisinha. Ele tem a Tesla e tem a SpaceX. A Tesla é o máximo. Mas começou a sofrer uma concorrência dos elétricos chineses, muito intensa. Muito intensa. Inclusive lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil os chineses já dominaram o segmento. Não é? Os automóveis elétricos chineses são aqueles que se vendem no Brasil. Tem um pouquinho de outros, mas não sei bem. Então, se o Trump for eleito, o Trump vai bloquear a importação de carros chineses para os Estados Unidos, já está combinado assim com o seu Elon Musk. Por isso, o Elon Musk não precisa ser presidente da República, ele vai ser o chefe do presidente da República, caso o Trump seja eleito, pelo menos nesse segmento. Então existe isso. Idem o Alexandre de Moraes. Não que ele queira comprar a Tesla, o assunto dele é outro. É o domínio do cenário da ordem e da lei no Brasil. Um pouco isso, ele é ousado. Mas o sistema permitiu que ele fosse ousado, como o sistema permitiu que o Elon Musk fosse ousado e como o sistema permitiu e permite que o Pablo Marçal, uma figura diferente dos outros políticos tradicionais, esteja dominando a cena política da Prefeitura de São Paulo. Do Alexandre de Moraes e do Elon Musk, eu entendi. Fala do Pablo Marçal, você acha que ele, que permitiu ele... O sistema. O sistema legal, eleitoral, permitiu que um camarada se filie por um partido inexpressivo, tão inexpressivo quanto tantos outros existem. Quase ilegal. Não, ilegal não. Um partido tem problema na justiça, como tantos outros também têm, tá certo? Em que o presidente do partido é um sujeito condenado por crimes variados no passado e tal, o que, segundo o Pablo Marçal, o constrange, quer dizer, ele não tem nada com isso, mas esse partido permite, a existência de um partido permite, dentro do sistema, que ele tenha acesso à televisão, aos debates, aos isso, aos aquilos. Por quê? Como influencer, como ex-coach influencer, que são as palavras da moda, né? Ele tenha uma grande visibilidade. Como tal, apareça bem nas pesquisas iniciais, o que permite que ele esteja presente. Você vê na eleição aqui do Rio de Janeiro, tá? O candidato do PP e do PSDB, Marcelo Cid, não participa de debates e outras coisas. Por quê? Porque apesar de ser deputado federal como ele não subiu na pesquisa aquele pouquinho que a legislação permite que as redes de televisão o vetem. Não é? Mas quando você está falando de sistema, o Pablo Marçal ele consegue, ao mesmo tempo, combater o sistema e se aproveitar dele. Claro, como o Bolsonaro fez em 2018. Ao se apresentar como antissistema, ele se vale do sistema para poder crescer. A diferença é que o Bolsonaro já estava dentro do sistema. Ele já era deputado federal, os filhos dele já eram parlamentares, ele era deputado federal muito bem votado, há vários mandatos e tal. E o Pablo Marçal não, ele surgiu do nada. Como o Trump surgiu do nada também. Foi eleito presidente da República sem ter sido governador, sem ter sido senador. Desculpa, não é do nada. Mas o Pablo Marçal teve 242 mil votos para deputado federal na última eleição. Sim, mas não foi eleito. Não foi eleito, mas não pôde tomar posse por questões judiciais, então não foi do nada. Não, ele foi votado, mas não foi eleito. Então, o Trump, eles não eram do nada. Existe um movimento no mundo que em contrafacção à democracia, em contrafacção às ideias democráticas, que tem características de extrema-direita, extremistas, totalitárias, que negam a democracia, que tem seus intelectuais, tem seus pensadores, entendeu? Não são fenômenos. O Pablo Marçal não é um fenômeno, e digo mais, vários outros vão aparecer, Pablos Marçais,
e que tais, como o Nicolas Ferreira, isso é um fenômeno, né, de pessoas que usam o discurso de negar o sistema para se apropriar dele, né, e utilizá-lo de uma maneira muito peculiar. No mais é o exagero. Eu tentei aqui, Dora, listar um pouquinho. O Alexandre de Moraes, como é que é? É um funcionário, um advogado, que foi procurador em São Paulo, foi secretário de Segurança em São Paulo e que o presidente Michel Temer houve por bem indicar e depois nomear para o Supremo Tribunal Federal. Tá bem. Daí o sistema permitiu que ele fosse para o TSE e que presidisse o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, naquele momento de conflito com as urnas eletrônicas e tal e coisa, e ele lá dominou o sistema. Então criou-se essa coisa toda. Eu listei aqui. Tem o caso X com ele, pronto. Por que tem o caso X? Porque deriva do caso das fake news que está com ele também, que tem a ver com o 8 de janeiro, que foi aquele atentado à democracia no Brasil. Tudo é com ele. O sistema permite que ele seja, ao mesmo tempo, aquela famosa portaria do Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, que entregou ao Alexandre de Moraes a relatoria sem data limite da questão das fake news. Daí surge tudo. Por último, aí começa essa coisa histriônica, engraçada. Por exemplo, a suposta agressão que a família dele sofreu no aeroporto de Roma virou um caso nacional, porque ele acionou a Polícia Federal contra o rapaz que agrediu, aí tá dito agora que quem agrediu foi o filho dele, agrediu o filho do outro e tal. É um caso nacional. E por último, no caso do Alexandre de Moraes, ele gosta de afrontar, ele me parece, é um desses camaradas que gosta do conflito. Aí entrou o Elon Musk na história, que veio ao Brasil um dia, chegou de manhã. Gosta do conflito chegou de manhã, foi a uma cidade do interior de São Paulo. O presidente da República brasileiro saiu de Brasília com todo o aparato de presidente da República, foi a uma cidade do interior de São Paulo para encontrar com o Elon Musk, fazer gracinha com ele e assinar um negócio de Starlink na Amazônia. Aí ele pegou o avião dele e voltou para os Estados Unidos sem ir a Brasília, sem ir a São Paulo, sem ir a lugar nenhum, prestigiado pela presença do presidente da República. Por quê? Porque o filho dele gostou e tal, tinha alguma coisa a ver com Trump na época, que também estava em questão. Aí tem a Tesla, a SpaceX, o Twitter e o Starlink, tudo misturado numa única pessoa que não é americano, é sul-africano e que domina os Estados Unidos por causa disso. O Tesla é uma maravilha. É um espetáculo, um produto ótimo. Então esses caras estão aí. E aí vem o Pablo Marçal, também aparentemente afrontando com sucesso, mas com apoio absoluto da opinião pública. Hoje, como é que está a questão? A opinião pública brasileira é mais a favor, tem mais simpatia, mais empatia pelo Elon Musk do que pelo Alexandre de Moraes nessa briga. O Alexandre de Moraes está ao lado do texto da lei, da interpretação da lei, mas, evidentemente, há um abuso contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de associação e, no limite, como disse o Pedro Doria ontem, no limite, contra a liberdade de ir e vir. Porque se você entende que a rede, a conexão, é um meio de transporte. Está entendendo? Pelo meio de ideia. A tônica disso tudo é o personalismo. Né? É o personalismo. É o personalismo. Quer dizer, as decisões do que acontece, do que o Pablo Marçal faz, não estão com um conjunto de conselheiros que estão da equipe dele querendo. É muito mais uma coisa que dá na veneta, eu falo, eu penso, eu vou fazer assim, é muito personalista. O Elon Musk também tem essa característica, né? E o Moraes, por sua vez, também tem essa característica. Então, acho que essa é o que o Marcelo estava colocando, quer dizer, a diferença entre o de hoje e o de outrora. Né? Quer dizer, essas figuras proeminentes na política em geral, na vida cotidiana, sempre estavam representando alguma estrutura. Né? Estavam sempre representando e, por isso, com algumas amarras de até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso ir. Tinha sempre limites nessa atuação. Agora, a atuação personalista em que deu na veneta está sujeita a qualquer intempérie. Essa é a coisa que é o inesperado, o imprevisível, é o que está acontecendo exatamente nesse momento aqui. Porque o Pablo Marçal, que
não era considerado nada, num partido que nem teria direito a nada, né, que ele não teria direito a estar em debate nenhum e nada disso, entra por força da popularidade que conquistou, né, entra, quebra a porta, né, arromba a porta, e aí tem a chance de ter uma visibilidade de outra ordem, porque ele já tem uma visibilidade muito grande nas redes, mas dentro dos seus nichos, dentro daquelas bolsões enormes que ele atinge. Quando ele sai dessa bolha e vai para a televisão, vai para um outro meio de comunicação que está embolando todo mundo e por isso chama atenção em função da eleição, aí aparece aparece um bicho estranho, uma coisa que arrebata e que não tem explicação. Você não consegue explicar o comportamento. Não é para ter explicação. É provocação mesmo, é para poder aparecer, pintar a bunda de vermelho, quer dizer, como diz o outro, né? Não, fala daquela... Ele não tem o imobilizado por trás, né? Exatamente. Ele não tem estrutura, ele não fez canal de televisão, não tem nada disso. Ele não tem esses compromissos de que eu posso perder alguma coisa de uma maneira súbita, do que eu investi durante um tempão. Então, por exemplo, o Datena não tem essa liberdade toda dentro da Bandeirantes para falar o que quiser. Nunca teve, né? Tá reclamando, falando, o Pablo Marçal continua na mídia e eu não posso estar na mídia. Mas são mídias completamente distintas, né? Completamente diversas, não tem nada a ver uma com a outra, na realidade. Daí vem a justiça canhestramente e atrasadamente, tá certo? Querendo limitar, porque, só para esclarecer aqui, os candidatos não podem, candidatos a qualquer cargo eleitoral, mesmo de vereador de cidade do interior, não pode ser comunicador num período. Se ele é radialista, ele tem que sair do rádio, se ele é televisão. Daí o caso do Datena. No caso das redes, que é um meio de comunicação mais moderno, muito mais eficiente para qualquer assunto, ele pode permanecer. Aí vem a justiça que é adaptar esse princípio da equidade de comunicação às redes e não consegue. Aí vem a CPX, a dificuldade de limitar o Twitter, etc, etc. É uma afronta à lei que tem que se modernizar.